Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre outra espécie microbiana que é de importância médica, uma espécie gram-negativa, que se chama Bordetella pertussis, agente causal da coqueluche, certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre ela. A coqueluche era uma doença que já não acometia mais as pessoas de um modo geral, porque tem um calendário de vacinação e tudo, mas hoje ela está voltando, inclusive na nossa cidade existem casos de coqueluche, então é importante a gente falar um pouquinho e identificar, porque já não é nem tão usual que às vezes há negligência por parte dos profissionais de saúde, que sempre pensam que é outra doença e não pensam que é a coqueluche. Então, vamos ver um pouquinho sobre isso, né? A Bordetella pertussis é um micro-organismo extremamente contagioso, é um micro-organismo que acomete o trato respiratório, traqueias e brônquios principalmente, e que causa uma tosse extremamente violenta, né? Que é essa coqueluche, onde há uma tosse muito forte, incessante, seca, persistente e, enfim, muito terrível. Esse micro-organismo é um cocobacilo gram-negativo, então, diferentemente dos outros que a gente viu, é um micro-organismo que ele não é nem um bacilo inteirinho, né, com aquela forma de baixonete, e não é nem um coco redondinho, ele é uma intersecção entre os dois. Não é um bacilo, nem é um cocobacilo. E pode entrar em contato pela boca e narinas e pode sobreviver em superfícies por dias, né? A contaminação é por tosse, por espirros e por perdigotos, é até 2 metros de distância da pessoa que está tossindo, que está, enfim, contaminada. Essa tosse violenta, pessoal, da coqueluche, a coqueluche ela se desenvolve em 3 fases principais. Tem a fase catarral, a fase paroxística e a fase de convalescência. O micro-organismo ele está presente e crescendo mais intensamente na fase catarral e na fase de início da fase paroxística. No final da fase paroxística e na fase de convalescência, a sintomatologia está mais relacionada aos danos que foram causados no trato respiratório e nas doenças secundárias que vão se manifestar por causa desse dano ao trato respiratório. Então, no paroxismo, que é nessa segunda fase, que é a pior fase, ocorre a tosse seca persistente, que uma pessoa pode passar por momentos de paroxismo até 50 vezes por dia. Então, a dificuldade de respirar, porque você está tossindo o tempo todo, língua protrusa, cianose, sensação de asfixia. Então, vocês imaginem tudo isso acontecendo, né? Tossindo muito e ficando sem ar, o tempo todo. E aí, depois que há esse acesso de tosse muito violento, a pessoa respira prolongamente e isso forma um guincho ou um silvo, enfim. A respiração depois dessa tosse é uma respiração muito característica, né, da doença coqueluche. Então, se vocês tiverem forças, vocês podem botar no YouTube coqueluche e vocês vão ver várias criancinhas com coqueluche tossindo bastante, se tiver curiosidade de saber como é, né? E aí é bem penoso, porque geralmente são crianças. Antigamente era uma doença considerada pediátrica, mas hoje não se considera mais tanto, né? Também tem sintomatologia em adultos. Mas pode acontecer e é muito penoso, sabe? Porque causa falta de ar e a pessoa, geralmente depois desses acessos de tosse, a pessoa vomita, um muco bem esbranquiçado. Então, é bem agoniante para quem está sofrendo e agoniante para quem está ali no suporte, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o micro-organismo. É um micro-organismo gram-negativo, aeróbio, não esporulado, ou seja, não forma esporo, possui alguns fatores de virulência importantes, como a cápsula, as fímbrias. A cápsula ajuda a driblar o sistema imune, as fímbrias ajudam a ele a se fixar nos tecidos, é imóvel, não possui flagelo e produz adesinas e toxinas, que são fatores de virulência importantes para o desenvolvimento dessa doença, certo?
Essas toxinas são a hemaglutinina filamentosa, a pertactina, a aglutinina e a citotoxina traqueal. Elas vão aí causar danos ao tecido, vão causar danos aos cílios, vai provocar a produção de muco muito intenso. Então, na primeira fase da doença, a gente tem o aparecimento de muco, de uma tosse produtiva. Então, a gente tem os sintomas de uma gripe comum. E depois que começam os paroxismos, de fato, é que a gente vai conseguir diagnosticar clinicamente que aquilo é uma coqueluche. Mas aí o micro-organismo ele já tem se desenvolvido e a fase contagiosa da doença já tem passado, que é essa semana, tanto de incubação quanto de desenvolvimento da doença, né? 2 semanas, extremamente contagioso, e vai começando a ter os surtos de tosse, ainda não chegou na fase do paroxismo. Então, é mais fácil de você pegar a doença aqui, quando há a produção de bastante muco e há uma grande quantidade, né, de micro-organismo na pessoa, que ela fica passando para as outras, né? Como é que se diagnostica? Faz o swab da nasofaringe, né? Vocês não fizeram, porque precisa de um swab especial, né? Mas faz um swab da nasofaringe para saber se há ou não Bordetella pertussis. Isso deve ser feito principalmente na fase catarral ou no início da fase dos paroxismos, né? Os antibióticos, eles agem melhor nessa fase. Por quê? Porque é quando os micro-organismos ainda estão presentes em grande quantidade e agindo ali. Não é muito eficiente a antibiótico-terapia quando já está na fase de convalescência, por exemplo, porque os problemas associados são mais dos danos celulares causados e das doenças, enfim, secundárias associadas a esse micro-organismo. Então, o diagnóstico é feito pelo crescimento em cultura. Aqui a gente tem uma cultura com um meio que ele é suplementado com carvão ativado, por isso que ele é preto, assim, certo? Meio Reagan-Lowe. E esse micro-organismo é extremamente fastidioso também, extremamente chato de crescer. Ele demora aí uns 3 a 4 dias para crescer e é bem pequenininha a colônia e bem chatinha, certo? Mas sai o diagnóstico. Porém, existem outros diagnósticos, como PCR, reação em cadeia da polimerase, que é o tema do APA de vocês, eu coloquei lá sobre o PCR, né? Por fluorescência direta, imunofluorescência com anticorpo, antipertussis, sorologia, vai ver se tem anticorpos anti a toxina que ele produz, e contagem de número de linfócitos também pode ajudar a elucidar e fechar o caso, né? Profilaxia, como é que se previne? Com a vacinação, né? Existe a vacinação, que ela é, quando você faz a vacinação das crianças, vem não só de coqueluche, mas de tétano e difteria também, diminui ou elimina a chance de desenvolvimento da doença. Porém, não quer dizer que se você for vacinado, você nunca vai ter coqueluche. Existem casos de pessoas que são vacinadas e que ainda desenvolvem a doença. Então, tem que ter muito cuidado com o contágio, né? E os surtos geralmente acontecem em países em que não tem acesso à vacina como o nosso, né? O SUS, ele nos oferece essa vacina gratuitamente. Nos países que não tem, existem surtos, né? Principalmente porque tem uma população não vacinada e também pode estar relacionada a pessoas que já não têm um sistema imune muito fortalecido, que não tem a produção de anticorpos para aquele micro-organismo como a população idosa, certo? Tratamento. O uso de antibióticos macrolídeos, como a azitromicina, é utilizado para tratamento de coqueluche, como eu disse, principalmente na fase catarral e no início da fase paroxística. Como é que a gente previne? Principalmente nesses grupos de crianças, pessoas imunocomprometidas, idosos, grávidas. Então, isolar a pessoa doente, fazer a profilaxia antimicrobiana com as pessoas que estão na mesma casa que essa pessoa que tem coqueluche, fazer o monitoramento das crianças que estão junto com essa criança que teve coqueluche,
ou essa pessoa, né, não necessariamente criança, e a vacinação também, imunização, que é importante, tanto para os adultos em geral, quanto para as mulheres grávidas, enfim. Que esse anticorpo que vai ser produzido nessa mãe ultrapassa a barreira placentária e vai ajudar o bebezinho nesse sentido. Então, é importante que se haja a vacinação. O movimento antivacina está acabando com o mundo. Por quê? Porque estão voltando essas doenças que hoje a gente não tenha mais tanta incidência. A gente está se preocupando com o quê? Com coronavírus, com coisas que são, né, novas. Mas não, a gente tem que se preocupar, além das pandemias, se preocupar com doenças que são, né, reemergentes, como a coqueluche. Bom, gente, essa foi a nossa aulinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato comigo por e-mail. Não deixem de ir lá no fórum, discutir um pouquinho, tá certo? E é isso. Tenham um bom estudo e até a próxima aula.